Glória a Deus, agora sim, ao vivo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus nesta noite maravilhosa. Eu sou o pastor Manfrini e esse é um culto em casa na presença de Deus. Glória a Jesus. Aqui eu vou acessar agora o aplicativo do Ministério da Igreja Pentecostal Manancial de Água Viva, ministério onde eu pastoreio, e quero convidar você também, vou te mostrar aqui, a baixar esse aplicativo para que você possa ter aí também a Bíblia online para você carregar, né? Se já não tem, você pode estar carregando aí a Bíblia online também na presença do Senhor. Aqui, ó. Olha para vocês verem que bênção. Glória a Deus. Ó. Você pode estar acessando o aplicativo e já estou ao vivo no nosso aplicativo, no app da Igreja Pentecostal Manancial de Água Viva. E para baixar é muito fácil. Você vai digitar nas lojas virtuais IPMAV, Igreja Pentecostal Manancial de Água Viva. Vai baixar, é gratuito, é para o reino mesmo, para que você possa aí, receber também as palavras. Aqui tem palavras, tem estudo bíblico, tem alguns livros aqui que você pode estar lendo. Enfim, tem uma infinidade de situações, a Bíblia online, você pode pedir oração, tem muitas coisas interessantes que você pode estar fazendo através do aplicativo. E neste momento, eu nesse culto, eu quero aqui orar com vocês, a gente fazer uma oração. Aqui eu estou ativo em várias redes sociais, então sejam todos muito bem-vindos a esse culto em casa. E é uma oportunidade para que para que nós venhamos a cultuar a Deus em nossos lares, em nossas casas. Não substitui a gente ir à igreja, claro que não, né? Glória a Deus, mas no período que você vai à igreja, por exemplo, tem pessoas que vão uma vez por semana, outras vão 2 vezes por semana, né? Tirando o básico, assim, nesse período que você vai ficar em casa, você pode estar louvando, glorificando, exaltando a Deus, engrandecendo o nome de Jesus, também no seu lar. Como eu disse, não vai isentar da gente ir à igreja, mas é algo importante que a gente vai aprendendo a buscar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa, do nosso ser para Ele. E eu gosto de dizer muito que dentro do culto em casa a gente descobre algo importante, o tripé da fé. Eu chamo de tripé da fé. O que seria o tripé da fé? O que sustenta a vida cristã? Seria a oração e o jejum, a leitura da palavra de Deus e a adoração, louvor, adoração no modo geral. Que você possa conseguir completar isso na sua vida. Isso vale para todos os cristãos, que você possa ter essa graça de buscar ao Senhor com o coração voltado para Ele cada vez mais. Então aqui eu vou fazer uma oração agora, vou louvar um hino e vou compartilhar uma palavra de fé para o seu coração, em nome de Jesus. Hoje vai ser no livro de Mateus, capítulo 25, que seja, estou fazendo de forma sequencial, nas vezes que eu venho aqui no culto em casa, normalmente às segundas-feiras, e para que a gente possa entender ali a vinda de Cristo, entender ali a passagem do Senhor sobre esta terra e criar em nossos corações uma continuidade de entendimento. Para que se algum dia alguém te perguntar quem é esse Deus que você serve, você saber explicar a origem dele, o que ele fez por você, enfim, você aprende diversas coisas importantes lendo a Bíblia, é lógico. Então vamos orar ao Senhor
Nesse momento eu creio que Deus cura, liberta, transforma. O Senhor Jesus está aqui comigo, mas também está aí com você. Então ora comigo em nome de Jesus. E nesta oração eu gosto muito de colocar, eu gosto de entrar na presença do Senhor, reconhecendo a minha vida perante Ele, pedindo perdão pelos pecados, pelas falhas. E daí em diante é o Espírito Santo que vai falar em nossos corações. Glória a Deus. Então, se puder, ore comigo agora em nome de Jesus. Senhor meu Deus e Pai, no nome de Jesus, nesta noite, neste momento de oração, eu clamo ao Senhor pela Tua infinita misericórdia e peço ao Senhor que venha derramar toda sorte de bênçãos sobre a vida, sobre a minha vida, sobre a vida da igreja, que o Senhor possa renovar e transformar os nossos corações diante do Teu altar nesta noite, em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, fraquezas, aquilo que nós temos feito que não tem agradado ao Senhor, em nome de Jesus, e peço a Ti que venha nos abençoar nessa noite. Peço ao Senhor que possa restaurar e confortar os nossos corações perante a Tua presença. O Senhor é o Deus que abre porta onde não tem portas para serem abertas. E peço ao Senhor, meu Deus, que neste momento que o Senhor possa receber o nosso louvor, a nossa adoração e o nosso momento de comunhão com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, que Deus abençoe e que você possa fazer comigo esse culto em casa aí, em nome de Jesus Cristo. E eu vou partir agora para o louvor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, eu quero louvar aqui a Deus com os irmãos, um corinho, um hino apenas hoje, mas você pode ficar aí na liberdade de adorar o Senhor quantas vezes você quiser, quantos louvores você puder. Louve a Deus, adore ao Senhor em nome de Jesus. Vai ter dias que a gente vai louvar mais, vai orar mais, vai ler mais. Glória a Deus. Que seja aí sua adoração ao Senhor. Eu quero cantar a Deus, Jesus em Tua presença. E lembrando, gosto muito de falar isso, que no meio dos louvores de Israel, Deus habita, que Deus habita no meio dos louvores de Israel. Então, no hino que você está cantando, no louvor, né, que você está cantando ali perante o Senhor, nesse momento Deus pode curar, libertar, transformar. Se você tiver a oportunidade e o privilégio, que a sua família esteja com você, esteja presente contigo, e que você possa invocar o nome do Senhor, que você possa buscar a presença de Deus, em nome de Jesus. Que a presença do Senhor possa invadir a sua casa, o seu lar, em nome do Senhor. Jesus em Tua presença. Jesus em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa
presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai, e o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Glória a Deus, graças a Deus, mais um louvor entoado na presença de Deus. E aí, se você sentir no seu coração, você pode estar louvando mais e mais e mais na presença do Senhor. Mais e mais na presença de Deus aí. E vai cantando, cantando, porque a alegria do Senhor é a nossa força, né? O Senhor vai renovando, restaurando o nosso coração e vai dando aquela alegria assim de poder, né, de ter o privilégio, na verdade, de louvar a Deus, de glorificar o Senhor Jesus, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, que a gente possa ter ter isso na nossa vida, né? De louvar a Deus, de ter prazer em estar na presença do Senhor Jesus e sentir o privilégio que é estar na presença de Deus. É um privilégio, né? Para você que saiu da presença de Deus, para você que se desviou do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. É noite de buscar a Deus, é noite de voltar aos caminhos do Senhor, ao caminho de Cristo, e deixar que Ele restaure a sua vida, deixar que Ele restaure seu coração, e em nome de Jesus, que você possa sentir o renovo de Deus, em nome do Senhor. Vai buscando a Deus, vai buscando a Cristo Jesus, e desde que Ele venha te conduzir à presença dEle. Peça ajuda, né? Peça ajuda ao Senhor, peça ajuda ao Espírito Santo, para que Ele possa fortalecer você na presença do Senhor Jesus. Amém? Que você possa ser renovado diante de Jesus. Que eu acho que é o maior objetivo de todos nós, é sermos renovados na presença do Senhor e ter o privilégio ali de poder glorificar Deus. É um privilégio, é uma honra, que você possa sentir essa honra, essa graça de poder estar louvando ao Senhor Jesus cada vez mais na sua vida, no seu coração, e acreditar. Uma coisa é a gente acreditar na força do poder de Cristo em nossas vidas.
e poder cantar assim, olha. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levantará, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Jesus está aqui, tão certo como a manhã que se levantará, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Bom, se for deixar, a gente vai louvando aqui a noite toda, né? Vai emendando um corinho com o outro e realmente aproveitar o privilégio, o momento mesmo de adorar a Deus, de servir ao Senhor com simplicidade. É um culto em casa, né? Você pode louvar a Deus com a sua família, né? Louvar a Deus com seus entes queridos, principalmente para quem tem criança. Ensina, né? A Bíblia fala em Provérbios que nós devemos ensinar aos nossos filhos o caminho que ele deve andar, que ele deve seguir. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos a palavra do Senhor, mas não tem um ensinamento melhor do que o nosso testemunho. O nosso testemunho, quando você busca a Deus perto do seu filho, incentiva ele a buscar, ensina para ele o caminho, com exemplos mesmo da sua vida, certamente acontecerá uma grande obra da parte de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Eu quero ler aqui agora, o livro de Mateus, capítulo 25, e compartilhar um pouco dessa palavra com os irmãos, que normalmente o seu culto em casa possa durar um pouco mais, que você possa se debruçar mesmo em ler a palavra, em louvar o Senhor, em glorificar a Deus e em adorar de verdade o nosso Deus. Quero ler aqui então com vocês, e aqui eu vou ler apenas alguns versículos. Esse capítulo 25 ele tem 46 versículos. O ideal é que quando você estiver fazendo a sua leitura, que você possa ler o capítulo completo, para que você tenha um entendimento grande aí da palavra do Senhor. Aqui no meu caso, para otimizar um pouco o nosso tempo, eu estarei lendo aqui alguns versículos, até o versículo 13, para a gente poder compartilhar um pouco da palavra. E a palavra é a parábola das 10 virgens, que diz assim a palavra de Deus: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas, 5 prudentes. As insensatas, ao pegarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas.
Demorou o noivo a chegar, todas elas ficaram com sono e dormiram. À meia-noite, porém, ouviu-se um grito: aí vem o noivo, saí ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes, porém, responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de casamento e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. É preocupante essa palavra. Se você entender a dinâmica dela, né, daquilo que Jesus quer dizer para a gente através dessa palavra, é preocupante. E aí, explanando um pouco aqui sobre a palavra, explicando um pouquinho, a gente vai entender que são 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. E aí, quando a gente fala 5 loucas, dá um entendimento de... quando a gente pensa numa pessoa, a gente olha para uma pessoa e fala assim: nossa, você está louco, né? Enlouqueceu. Quantos de nós já não usamos essa expressão? Mas em que momento a gente usa essa expressão? De repente, num momento de falta de responsabilidade, aonde a responsabilidade ali naquele momento ela é invalidada por algum ato que a pessoa assume e que as outras pessoas mais sensatas, mais entendidas, olham e falam assim: como que você tem coragem de fazer isso? Está louco? Mais ou menos assim, para ficar contextualizado. E aí, quando a gente pega 5 loucas e 5 prudentes, quando a gente vai entender as loucas, ou quando a gente chama alguém de louco em algum ato que ele esteja praticando, ele ou ela esteja praticando, é um ato nominalmente, a gente pode falar que é um ato de irresponsabilidade mesmo, consigo mesmo, com as pessoas que estão próximas, mas é um ato não normal de uma pessoa inteligente, de uma pessoa sábia, de uma pessoa conhecedora do que é bom, do que é certo, do que é correto, e assim vai sucessivamente. E quando a gente para prestar atenção no que são as prudentes, de prudência, a gente entende que é aquela pessoa cautelosa, aquela pessoa cuidadosa, aquela pessoa que está sempre se precavendo de alguma situação, é uma pessoa que tem zelo do que sabe, tem responsabilidade. Então, quando Jesus ele fala conosco essa palavra das 5 loucas e das 5 prudentes, ele distribui bem a personalidade de uma e de outra, né? Ambas são virgens, ambas estavam esperando o noivo, mas 5 eram prudentes e 5 loucas. Então o contexto 10 virgens, são todas virgens, são todas esperando o noivo, mas porém 5 loucas e 5 prudentes, 5 responsáveis e não responsáveis. Basicamente é uma leitura mais simples. E aí, quando a gente observa Jesus falando, a gente vai observando sobre as lâmpadas, todas elas tinham lâmpadas nas mãos. E dentro dessas lâmpadas continham azeite e ali um pavio que tinha que se manter aceso. Aconteceu que as prudentes, por se precaver, tinham mais azeite em suas lâmpadas. E as loucas tinham pouco azeite. Na demora, elas adormeceram todas elas, e quando acordaram, através de um grito,
de alguém gritando, aí vem o noivo, se preparem. Quando foram ver, o azeite das loucas estavam acabando e os da prudente ainda tinha. A conversa, né, a fala das 5 loucas em relação às prudentes, em direção às prudentes, era assim: me dá um pouquinho do seu azeite para que a gente não fique, que a gente não seja pego de surpresa. E as prudentes, como sempre, a prudência, ela vem em primeiro lugar, a responsabilidade vem em primeiro lugar. Elas falaram: não, eu não posso te dar, porque você vai ficar sem azeite, nós e vocês. Então, como a gente tem e a gente não pode passar, o que é correto vai buscar, vai aonde vende, corre lá, quem sabe. E assim foi. As loucas saíram a comprar, nesse período chega o noivo, e elas entram para o casamento. Enfim, quando a gente para observar essa palavra, Jesus ele adverte no versículo 13 assim: olha, portanto vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Nós não sabemos o dia que Jesus voltará para buscar a igreja. Sabemos que ele voltará, que foi uma promessa dele, uma promessa de Cristo. Jesus voltará para buscar a igreja. Quando? Há sinais que Jesus deixou, mas não data. Sinais: o amor de muitos se esfriará. Sinais: filhos contra pais contra filhos, terremotos, pestes. Os fins do tempo vai ser recheados de grandes coisas: falsos profetas, guerras, terremotos, né? Só olhar ao redor que você vai ver que Cristo está voltando para buscar a igreja. Não tem nem muito o que falar. Os próprios... as próprias pessoas, mesmo não conhecedoras de Cristo, estão anunciando a volta de Jesus, contando como está o mundo. Se a gente parar para observar o mundo, a gente vê que a Bíblia está se cumprindo. Um livro de 2000 anos, escrito há 2000 anos atrás, descrevendo o que estaria para acontecer na volta de Cristo. Dentro disso, a gente ainda parte para o entendimento em que nos dias de hoje nós encontramos classes, eu vou separar duas classes de cristãos: os prudentes e aqueles loucos. Os loucos eu posso descrevê-los como aqueles, porque assim, seria assim, imagina 10 cristãos, pessoas. 5 desses cristãos prudentes, 5 desses cristãos loucos. E aí o que vai caracterizar um e outro? Quando a gente fala em relação à fé. Quando a gente pega os 10 conhecem a palavra, conhecem Cristo, conhecem as coisas de Deus, são servos, né? Só que 5 têm responsabilidade com aquilo que aprendeu da palavra. E os outros 5 não faz tanta questão de ser ali minucioso nas suas leituras, de ter o carinho de não somente ler, mas também de obedecer a palavra do Senhor. Porque uma coisa é você saber quem é Cristo, de ouvir pessoas falarem, mas outro é você ler, entender e a partir daí aplicar essa palavra no seu coração. E aí quando a gente pega isso, a gente fala assim, muitas pessoas hoje, elas realmente têm responsabilidade com a sua vida espiritual em Deus. Quando eu falo sua vida espiritual, estou falando aqui do conhecer a palavra, aplicar a palavra ao nosso coração, porque se faz necessário. Se eu falo que eu tenho Cristo em minha vida, eu preciso no mínimo me esforçar para cumprir essa palavra no meu coração. Todos somos pecadores? Sim, somos. Mas todos nós temos nos esforçado para buscar a palavra do Senhor, buscar a libertação, a cura, a redenção em Cristo Jesus? Essa é a questão forte a ser tratada. E quando eu falo dos loucos, essas pessoas elas têm conhecimento da palavra, mas
estão tropeçando nessa palavra a ponto de serem apontados assim como loucos. Você conhece a Deus e mesmo assim está nessa vida? Você conhece a Deus e mesmo assim está na prática destes pecados? Você conhece a Deus e mesmo assim não está se esforçando para servir ao Senhor de todo o seu coração? Então são loucos mesmo. Estão apostando que em algum momento vai dar tempo para eles se consertarem com Jesus. Eles estão apostando que Cristo não voltará enquanto eles não se consertarem, ou que esquecem que o dia de amanhã só pertence a Deus, que amanhã vai dar tempo, sendo que a gente nem sabe se existirá um amanhã. Então, essa parábola ela vem trazer para a gente um despertar sobre a vinda de Jesus. Nós não sabemos o momento e a hora que Cristo voltará para buscar a sua igreja. Nós não sabemos que momento é esse. O que podemos fazer é ficar como as 5 virgens, prudentes. Ser um cristão prudente. Manter sempre o azeite sobre a nossa vida. E aqui na simbologia eu posso dizer que o azeite é a essência do Espírito Santo sobre nós, que traz a chama, né, de adorar, de servir, de glorificar, de exaltar, de compreender, entender a palavra do Senhor, enfim, a presença do Espírito Santo sobre nós. Jesus ficou de nos batizar com fogo. João Batista batizou com água e Jesus nos batiza com fogo do Espírito Santo sobre a nossa vida. Então, eu digo para a igreja e digo para os irmãos que se prepare para encontrar com Jesus. Será que você tem agido de forma irresponsável na presença do Senhor? Porque quando Jesus estiver a buscar a sua igreja, não vai dar tempo de se preparar, porque ele já está às portas. Então, quando ele voltar para buscar a igreja, quem está com a vida no altar subirá. Quem não, tem os pós depois aí da palavra do Senhor, grandes tribulações a vir. Então a gente tem que ficar atento ao que a Bíblia nos ensina, o que a palavra do Senhor nos mostra sobre a vinda de Jesus. De repente a gente pode estar falando hoje com muitas pessoas, com muitas pessoas que conhecem Jesus do Natal, que conhecem Jesus da Páscoa, mas você pode conhecer o Jesus da Bíblia. Hoje você pode ler a palavra do Senhor e aprender. Quando eu digo isso, eu falo dos 3 tipos de fé que eu caracterizo, como a fé do ouvir, a fé do ler e a fé do viver o que se leu. Então, é muito diferente, são estágios importantes da nossa vida, porque cada vez mais que você buscar a Deus por meio da sua palavra, maior será o seu entendimento em relação à palavra do Senhor Jesus. Que Deus possa te fortalecer, te abençoar, que você e nós possamos ser como as virgens prudentes, glória a Deus, preparadas, precavidas, agindo com responsabilidade, com tudo aquilo que concerne a palavra de Deus para as nossas vidas. Porque hoje viver a palavra de Deus, estou vivendo a palavra de Deus, viver é praticar. Li, entendi e pratiquei. Eu li, compreendi e executei. Basicamente isso, eu estou lendo a palavra, entendi que é assim, só executar. Basicamente, porque não faz sentido você ler, compreender e não praticar. Glória a Deus. Então, como a gente tem o exercício da fé, muitas das vezes a gente observa que as pessoas têm fé para serem abençoadas, para receber bênção, ou seja, elas têm fé para receber aquilo que agrada a elas, aquilo que satisfaz as necessidades delas, mas muitas das vezes elas não têm fé para obedecer a palavra e viver uma vida íntegra, conforme aquilo que a Bíblia diz que é ser íntegro perante a palavra de Deus, perante o Senhor Jesus. Uma coisa é eu achar, outra coisa é a Bíblia dizer e eu executar. Então, a gente não precisa achar. A Bíblia já está aqui pronta para a gente poder só aprender, viver na presença do Senhor Jesus. Seja prudente na presença do Senhor. Jesus está voltando para buscar a igreja. Eu sou o pastor Manfrini e essa
é uma palavra de fé para o seu coração, para a sua vida, em nome de Jesus, neste culto em casa. E quero aqui encerrar fazendo uma breve oração e pedindo ao Senhor Jesus que venha, pela sua infinita misericórdia, nos abençoar nesta noite, neste momento, em nome de Jesus. Se puder, ore comigo e peça a Deus para que você se torne uma pessoa prudente com tudo aquilo que é concernente à palavra do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nesta noite de oração, eu coloco a minha vida, coloco a vida dos irmãos também na Tua presença nesta noite e peço ao Senhor que venha operar grandemente em nome de Jesus. Te agradeço por essa oportunidade maravilhosa de falar do Teu Evangelho, da Tua Palavra. Perdoa os nossos pecados e nos abençoa. Meu Deus, nos faça prudentes perante o Senhor, pessoas responsáveis com tudo aquilo que é concernente à Tua Palavra. Faz de nós vasos novos diante do Teu altar e da Tua presença em nome de Jesus. Peço a Ti que receba, meu Deus, diante do Senhor o nosso culto em casa. Nos abençoa, abençoa a nossa família, o nosso lar, abençoa cada irmão, em nome de Jesus nessa noite. Amém. Glória a Deus. Só tenho a agradecer a cada irmão que esteve comigo até agora. Que Deus te abençoe e te fortaleça em nome de Jesus. Quero saudar você com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e te fortaleça em nome de Jesus. Um forte abraço a todos. Até a próxima em nome de Jesus.